Na semana passada aconteceu um detalhe bastante interessante que me ajudou bastante a treinar programação, treinar um pouco mais os conceitos em React e ainda fazer network. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre isso para vocês. Olá, eu sou o Túlio Faria, aqui do Dev Pleno, e na semana passada, obviamente, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, não vai fazer muito sentido a semana passada, mas para contextualizar, houve um evento online chamado Jamstack Conf, tá? Online por causa da pandemia e tudo mais. Bom, o que acontece? Eu entrei no evento, mas eu perdi um pouco do horário das palestras e tudo mais, e eu fiquei zapeando ali na plataforma do evento, e eu vi que tinha alguns patrocinadores que tinham alguns live codings acontecendo. Então eu entrei num live coding que estava acontecendo lá, tinha umas 10 pessoas assistindo e umas 3 pessoas fazendo um projeto. E eu achei interessante porque eles estavam criando um projeto com Next.js, com React e tudo mais, e eu fiquei lá para entender o que eles estavam fazendo. E uma coisa bastante interessante, eles estavam apanhando de algumas coisas no Next e em React também, basicamente porque eles eram programadores C#, .NET, enfim, e eles não estavam tão acostumados com o React em si, tanto com o Next quanto com o React. Então, eles estavam tentando fazer algumas coisas, e o primeiro detalhe que é bastante importante, que eu quero trazer para esse vídeo, alguns conceitos em React que ajudam bastante a entender melhor o ecossistema. Então, eles estavam apanhando um pouquinho por não ter entendido isso, e eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz com eles lá. Outro ponto que é bastante importante, como que a gente pode fazer network, ou networking dessas experiências. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu comecei a conversar com eles para ajudar eles a arrumar esse problema. Então, a melhor forma, e eu sempre falo isso abertamente aqui no Dev Pleno, a melhor forma de você fazer networking, ser lembrado, é ajudando as pessoas. Então, se você ajuda uma pessoa, não quer dizer que diretamente essa pessoa vai te propiciar alguma coisa, mas se você começar a fazer isso de uma maneira consistente, você vai começar a ter um network cada vez mais saudável e que gere realmente frutos no futuro. E um outro detalhe que é bastante importante dessa experiência, eu ajudei eles sem conseguir rodar o código. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Como que a gente pode fazer uma análise de um código sem poder rodar esse código? Ou, pelo menos, não ia dar tempo de eu rodar esse código. E qual que é a importância de você conseguir analisar um código sem executar esse código? Muitas entrevistas de emprego, onde você tem que criar algoritmos e tudo mais, você tem que fazer algumas reflexões sobre o código. Tá? Então, muitas vezes, você vai ter um código para analisar, tá? Então, o recrutador pode te mostrar um código e você tem que ou sugerir mudanças ou até mesmo explicar o que o código está fazendo. E o que é importante disso? Se você criar esse hábito de olhar o código e executar mentalmente, digamos assim, você vai acabar sendo naturalmente um programador melhor. Por quê? Porque você consegue antecipar problemas. Então você vai entender onde os conceitos estão encaixados. Então isso faz muito sentido para você fazer esse treino, tá? Então você bater o olho num código e entender o que está acontecendo. E só um parênteses, né? Como que eu treinei isso, tá? Então como que eu vim treinando isso na minha carreira? De início foi sem querer, né? Então eu dei aulas presenciais por mais de 10 anos. Então o que acontecia? Imagina 10 anos, 3, 4 vezes por semana, passando em 30, 40 máquinas e vendo o mesmo código e tentando achar problemas de uma maneira rápida. Então não daria tempo de eu pedir para cada aluno que estava tendo problema para rodar o código e tentar debugar ali ou depurar o código na hora. Então criei o hábito de bater o olho e executar o código com o olho. Então entender o que está acontecendo com o código visualmente, sem precisar rodar esse código. Então, nesse treino, a gente pega muito probleminha de typo, então às vezes você tem alguma coisa digitada errado, ou ainda algum problema de lógica. Então treinar isso te deixa com essa visão crítica sobre o código bastante aguçada. E isso é muito legal para você achar alguns bugs meio estranhos. Então é nisso que a gente vai fazer aqui hoje. Então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com eles lá, como que foi o processo, tá? Eles mandaram para mim simplesmente uma cópia do componente e eu ajudei eles organizando esse componente e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Então como que foi o meu processo de ajuda deles. Um ponto importante também, eu poderia ter compartilhado a minha tela ou compartilhado a minha câmera lá, mas como eu estava esperando um outro compromisso meu, eu estava só acompanhando e digitando no chat. Então foi por isso que eu também preferi que eles mandassem um código para mim, eu organizava ali para ajudar eles e depois devolvia o código dentro de um GIST. Então agora a gente vai para o meu computador aqui e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz lá. Então vai ser bastante importante. A gente vai conseguir olhar alguns conceitos em React
e analisar tudo isso sem executar o código. Bom, então eu estava tentando ajudar eles lá, mas eu ficava falando, tenta fazer tal coisa, tem alguns erros de lógica aqui no componente e tudo mais. E no fim das contas, como eu estava falando tudo no chat, estava ficando um pouquinho difícil de mostrar para eles, e eu não estava conseguindo progredir com eles ali, explicando o que poderia ser melhor. E aí o que a gente fez? Eu pedi para eles, olha, copie esse componente inteiro e cola em algum lugar, no Pastebin ou num Gist, só para a gente ver, só para eu ver aqui o que a gente pode fazer, né? Então o que a gente pode fazer de melhor, ou como que eu posso ajudar vocês aqui. E eles fizeram isso, tá? Então esse é o código aqui que eles colaram. Uma coisa que era importante, tá? Eu não cheguei a entender claramente o que eles estavam tentando fazer. A única coisa que eu lembro é que existia um campo para digitar um código de país e uma placa de carro, então eles buscavam isso em uma API e tudo mais. Então qual que foi o grande detalhe aqui? A gente entender que dá para a gente entender o código sem precisar necessariamente saber todos os detalhes do que a regra de negócio desse código vai fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui embaixo no código em raw, né? Então eu vou copiar esse código. Então Ctrl C aqui e vou trazer para o Visual Studio Code. Foi exatamente esse processo que eu fiz, tá? Então vou dar um Ctrl V. Uma coisa que é legal, vocês vão reparar que ele não está formatado aqui. Eu nem salvei, na verdade, o arquivo porque eu não ia conseguir rodar, né? Então, o que eu fiz? Ctrl Shift P, e eu vou escolher aqui o Change Language Mode, e vou colocar JavaScript React. Para que isso? Para que ele fique com highlight, então já vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui nesse código. Bom, se a gente analisar bem aqui, a gente vai reparar que isso já era um componente, né? Então já era um componente em React, que eles exportaram diretamente, então eles fizeram o export default e fizeram diretamente. Então não colocaram o componente separado, né, nada nesse sentido, mas está tudo bem, né? Então se a gente pensar sobre isso, está tudo certo, não tem problema nenhum. Bom, um detalhe que é importante, quando a gente cria um componente em React, o que é um componente em React? Da forma mais moderna hoje, né, então quando a gente fala em componentes funcionais, que é esse caso aqui, que ele é uma arrow function, o que é um componente? O componente ele é uma função dessa que basicamente em algum momento ele vai retornar algum elemento como um texto, que aqui está ok, ou um JSX como eles fizeram aqui. Tá? Então, que seria esse HTML dentro do JavaScript, que na verdade não é HTML, né? Ele é só uma forma de você escrever uma hierarquia dentro de componentes ou de elementos no React. Beleza, então, de forma geral, a gente precisa ter ou um return num texto ou um return de uma estrutura parecida como essa. Uma coisa que, se a gente olhar para esse código, a gente começa a perceber é que está meio desordenado esse tipo de coisa, né? Então a gente tem um return aqui em cima, a gente tem um outro return aqui, depois eles fazem uma lista e aí eles começam a renderizar, usar essa mesma variável para colocar essa lista, e aí depois eles usam essa lista aqui embaixo, e depois eles dão um return com a lista aqui. Então assim, fica um pouquinho complexo de entender o que está acontecendo, né? Então fica um pouquinho bagunçado aqui para entender o que esse componente está fazendo. Bom, esse é um primeiro ponto de melhora, mas existe um outro ponto bastante problemático aqui, e que foi o primeiro que eu ajudei eles a arrumar. Tá? Então, qual que é o primeiro ponto problemático? Se a gente for olhar aqui, eles estão utilizando o router aqui, e eles usam um hook para utilizar esse router. Então, eles estão usando o Next Router aqui, e usaram Use Router. Para que eles usaram isso? Para pegar essa placa e essa licença a partir da URL. Tá? Então, provavelmente eles editaram alguma coisa nesse sentido. Né? Então, quando você for acessar, você vai acessar um /br blá blá blá, que é a placa. Então, o que eles estão fazendo aqui? A intenção deles é extrair esse BR e extrair essa placa, que é o que eles fizeram aqui. Ó. Então, Country Code e License Plate. Legal. Até o momento, beleza. Qual que é o problema? Se a gente continuar andando aqui no código, a gente vai perceber que eles utilizaram um outro hook aqui. Então, conceitualmente, o que são os hooks? Como esse componente ele é uma função, a gente precisa de algumas maneiras
ou de persistir esse valor do lado de fora, ou ainda alterar como que esse hook, essa função vai ser executada. Então, se eu executar 3, 4, 5 vezes essa função, como que eu posso criar caminhos alternativos para esse código, armazenar um valor que fica persistido depois que você rodou algumas vezes esse componente. Então, quando a gente pensa em alguma coisa nesse sentido, a gente precisa utilizar hooks para isso. E por que a gente chama hook, né? Porque a gente está furando, se a gente for pensar na função aqui como uma caixinha, esse hook está furando aqui em cima, ó, ele está indo aqui em cima, então ele faz um gancho aqui em cima. Então, de alguma maneira, a gente consegue ou armazenar valores, ou, de alguma maneira, controlar utilizando uma função externa aqui. Uma regra sobre hooks, todos os hooks, se a gente não soubesse aonde tem hooks aqui, é só a gente olhar no código aonde a gente tem alguma coisa começada com use. Tá? Então, por padrão, todos os hooks e custom hooks no React, eles começam com a palavra use. Tá? Então, a gente tem o use router e a gente tem o use SWR aqui. Bom, e os hooks em React, ele impõe uma regra. Tá? Então, essa foi a primeira mudança que eu fiz aqui para eles. Que regra é essa? Todos os hooks eles têm que ficar no topo do componente. Mais especificamente, a gente não pode ter essa situação aqui, ó, tá? Essa situação é o que atrapalha o hook. Que situação é essa? Pode ser que quando eu executar esse componente, ele coloque esse hook aqui, como é o caso que aconteceu aqui agora, ou pode ser que numa outra vez que eu renderizar esse componente, pode ser que isso aqui seja verdadeiro e ele não renderize esse hook. Então, quando a gente for pensar nos hooks aí, a gente tem que lembrar que todas as rodadas, né, todas as renderizadas desse componente, eu tenho que renderizar ou executar o mesmo número de hooks. Então, se eu tenho dois hooks aqui, ó, use router e use SWR, eu preciso que toda vez que eu renderizar esse componente, ele execute esses hooks, né, execute essa linha do hook sempre. Tá? Então, eu não posso ter uma condicional antes dele. E aí a gente chega num outro problema. Eles fazem uma validação da placa utilizando esse código aqui, que é um código síncrono, tá? Então eles têm uma forma de limpar a placa e etc. Então assim, eles fazem duas verificações para checar se essa placa é válida ou não. Inclusive, olha só que interessante, né? Então eles fazem, eles acham o country code aqui e o license plate, e depois eles checam se é válido cada um deles. Então, eles fazem duas verificações aqui. Então, o que acontece? Esse código ele não pode estar aqui, tá? Ele não pode atrapalhar o use SWR aqui embaixo. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é levar esse cara aqui para cima. Tá? Então, posso colocar aqui, não tem problema, tá? Então, eu poderia utilizar esse cara aqui. Mas aí a gente tem um outro problema. Sem a gente olhar o código nem nada, esse use SWR, só para saber, ele faz uma requisição HTTP. Tá? Então ele faz uma requisição REST, enfim. Então assim, ele seria equivalente a fazer um axios.get. Né? Então se eu quisesse fazer um axios.get, ele faz. O único detalhe é que ele já é um hook. Tá? Então ele já traz para a gente, ele faz esse controle aqui dos dados, etc. Não precisa ficar tratando isso. Bom, qual que é o problema? A verificação da placa está aqui embaixo e a chamada minha aqui para o use SWR está aqui. Né? Então, eu vou verificar depois de já ter chamado a API, que pode ser o que eu não quero. Né? Então, de alguma maneira, eu preciso fazer de uma maneira diferente. Né? Então, eu preciso pensar em uma lógica diferente para conseguir verificar aqui o código do país, e depois a gente tem que arrumar aqui também, que tem alguns erros aqui embaixo. Então, a primeira coisa que a gente já fez, colocamos os hooks aqui para cima, e agora com isso a gente gerou um outro problema, que é o problema que eu não posso chamar esse código aqui, porque ele depende de outras variáveis, né? Então ele depende do country code e do license plate serem válidos, então a gente depende disso, é um ponto importante, e eu dependo de validar esses valores também. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer? Vamos desconsiderar por enquanto essa função aqui. Tá? Então,
por enquanto a gente vai ignorar esse item, só para a gente tentar pensar, por enquanto, na validação da placa. Então, se eu pensar na validação da placa, eu poderia fazer desta forma, que funciona super bem. Porém, uma coisa que a gente pode fazer que ajudaria bastante é o seguinte: e se a gente pensasse em dois estados ali para a gente refletir se essa placa e esse país é válido ou não? Então foi esse o primeiro caminho que eu quis chegar com eles. Ao invés da gente depender exclusivamente de algum valor que vem aqui da carry, né, que vem na URL, como que a gente pode explorar esse código de uma maneira que eu tenha alguns estados? Tá? Então, o que eu refleti aqui sobre esses estados? A gente pode ter esses dois caras, né, então, igual aconteceu aqui, então pode ser que eu tenha um country code, license plate, pode ser que eles sejam válidos, então is country code valid, ou license plate valid. E aí, se a gente for pensar aqui embaixo, ó, eles fazem a validação como um só. Então, a gente pode colocar simplesmente se é válido. Eu não preciso validar um por vez. Eu posso simplesmente validar que a placa é inválida. Então, ó, eu tenho que validar se existe country code e se é válido. Tá? Então, são esses dois pontos que a gente tem que ter de atenção aqui. Bom, se eu quiser fazer isso, a maneira mais simples aqui seria utilizar o estado interno do componente. Então eu poderia importar aqui o useState from React. Tá? Então eu vou utilizar o useState para manter se é válido, né? Então se a minha placa é válida. E ainda, ó, se a gente reparar, o mesmo válido, ó, ele é baseado no country code no license plate, então ele é baseado nisso, então a gente já consegue saber se esse código aqui é válido ou não. Então, o que a gente pode fazer? Use state, e eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, const, abre um colchete, que é a forma que a gente usa o use state, is valid, e set is valid. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante, né? Então a gente vai criar um estado aqui e a gente vai colocar um useState aqui. Bom, se a gente for pensar que isValid é true ou false, a gente falta um cenário, né? Então, porque se eu colocar false aqui direto, o que vai acontecer? Enquanto eu estiver validando, enquanto eu estiver executando esse código aqui, eu vou ter um problema. Qual o problema? Eu vou ficar mostrando uma mensagem de erro na tela para o usuário. Então eu tenho mais um estado que é um const. Eu sempre gosto de chamar de isReady, então set isReady, que seria se tivesse tudo pronto, né? Então tá tudo pronto para carregar. Então o isReady aqui começa com false também. Então qual que é a intenção nossa aqui, tá? Quando a gente olhar se ele está pronto ou não, a gente só mostra um carregando, né? Então eu não mostro que ele está validando, nem nada nesse sentido. Então, ó, vamos transformar isso agora em código, tá? Quero executar esse trecho de código, mas eu não quero executar ele toda hora, né? Então, se eu executar toda vez que eu renderizar esse componente, não vai dar certo, eu vou ter que ficar verificando a placa toda hora. Então, o que eu posso fazer? Criar alguma forma aqui que eu vou executar esse código somente uma vez. Então, eu vou criar mais um recurso aqui, vou utilizar mais um recurso que é o useEffect, que é mais um hook que permite eu fazer isso. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. useEffect. O useEffect, ele exige que eu passe uma função para ele. Opa, digitei errado aqui. Que eu passe uma função para ele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara inteiro dentro, ó. Vou colocar esse cara aqui dentro do useEffect. E aí o que acontece? O useEffect, o segundo parâmetro dele, eu passo uma lista de dependências. Então, se essa lista de dependências mudar, ele vai executar novamente. Então, o que esse useEffect
tem que fazer, né? Então, quando que ele é executado? Bom, basicamente quando o country code mudar, ou o license plate mudar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar eles aqui embaixo como dependência. Então, se eu colocar eles aqui como dependência, toda vez que eu mudar o country code ou o license plate, ele vai executar esse componente de novo. Se a gente for pensar num cenário que a gente está rodando, que essa é uma página, tá? Então, ou uma rota, isso pode acontecer. Tá? Então, o componente está carregado na tela e o usuário trocou a URL. Tá? Então, isso pode acontecer. E aí eu teria que rodar esse código aqui novamente. Bom, beleza. Começamos a pensar aqui um pouquinho mais sobre o problema. Então, o que acontece? Se eu não tenho country code ou license plate, eu vou ter um return not found. O que eu acredito que seria bem interessante a gente fazer aqui? Se isso acontecer, ao invés da gente dar um return aqui, porque a gente não pode dar um return dentro do useEffect, eu chaveio, eu faço essa chave para setIsValid, false, então não é válido, e o setIsReady, true. Então, ó, a verificação que eu precisava fazer eu fiz, mas essa placa é inválida. Então, vou deixar esse... Deixa eu só fazer esse return aqui para baixo. Só para a gente lembrar que a gente tem que fazer esse return aqui. Tá, então... e também, ó, essa chave deles aqui é bem, bem coisa de .NET. Então, olha só. Se o country code não existir, ou o license plate não existir, setIsValid falso, então não é válido, e já está pronto, tá? Então eu já chequei aqui o que eu tinha que checar. Caso contrário, a gente vai para essa segunda parte de validações aqui. Tá? Então, esse é um ponto bastante legal aqui da gente pensar. E aí, um outro detalhe que é importante, ó. O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou começar a interromper a renderização do componente a partir desses estados que eu tenho. Então, por exemplo, ó, se not is ready, então se ele não estiver pronto ainda, o que eu vou fazer? Um return loading. Tá? Então, estou carregando, estou preparando o meu componente. E o que acontece? Como eu dou um return aqui, ele mata o restante do código. Legal. Então, se ele já estiver pronto, qual que é a segunda situação que eu tenho? Ele não é válido. Então, se não for válido, o que eu vou fazer? Return not found, igual eles tinham feito aqui, ó, que eu vou até arrancar daqui. Tá? Então, eu nem executo a minha lista aqui embaixo. Tá? Então, essas são as duas chaves que a gente fez aqui. Bom, se a gente continuar, eles fazem uma validação aqui do country code. Eu não entrei em detalhes para saber o que é essa validação que eles fazem aqui. Mas o que é importante, se não for válido ou se não for válido a placa não é válida. Então, se algum dos dois não forem válidos, o que ele vai fazer aqui? Set is ready true, set is valid false. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante, né? Então, se não for válido, a gente vai ter que fazer isso. Ou ainda, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Caso contrário, a gente vai ter o quê? Set is valid true. E aí, lógico, a gente pode fazer aqui, né? A gente pode setar direto set is ready para true. Ou ainda posso setar o set is ready para true lá em cima e evitar de ter que fazer essas duas checagens. Então simplifica um pouco mais o código aqui. Então olha só que interessante, ó. Daquele código que eles davam um monte de return, eu troquei para um use state e fiz a checagem do isReady e do isValid. Então eu já consigo saber que esse código aqui vai rodar ou não, né? Então, pelo menos eu sei que ele vai rodar uma vez só, ou pelo menos quando eu trocar o código do país e o license plate, que vem da minha rota. E ainda eu já fiz a checagem que eles já faziam lá, que é a checagem das placas e tudo mais, que era tudo código síncrono
então sem problema nenhum. Bom, também interrompi aqui a renderização do componente, se for o caso, né? Então a gente interrompe aqui a renderização do componente. E agora vamos para o próximo passo. A gente tem um problema, que é esse problema aqui. Então, de alguma maneira, eu ainda preciso executar esse useSWR para que ele busque esses dados para mim. Porém, ele depende do country code e do license plate. E existe um outro detalhe. Como eles dependem desse valor, se eu simplesmente fizer isso tudo aqui, ó, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar chamando ele sem saber se eu deveria ou não, tá? Então esse é um probleminha que a gente tem que contornar. Se a gente for ler o manual do useSWR, ele tem uma forma de lidar com isso que é muito legal, que é a seguinte: ao invés de passar a URL que eu quero aqui, né, então a URL que eu quero fazer minha requisição, eu posso passar uma função. Então se eu passar uma função aqui, então passando uma arrow function, eles fizeram uma coisa bastante inteligente nesse useSWR. Se eu passar essa função e por algum motivo esse retorno aqui, ou o código que essa função executar, der um erro, ele simplesmente retorna data como null. Tá? Então, ele simplesmente retorna data como null. Então, o que é legal disso? Se eu passar um valor aqui que dá erro, eu consigo fazer isso funcionar. Porque daí eu faço ele dar erro, e aí o que acontece? Ele não vai fazer a minha requisição, então ele para, mas retorna aqui, esse hook vai voltar em data um valor false, né? Então que se a gente converter para booleano, ele vai ser falso. E eu consigo forçar isso daqui a dar um erro. Então como que eu posso forçar essa linha de código aqui a dar um erro? E aí vem uma outra sacada que é legal. Se a gente fizer o seguinte, ó, const, eu chamei lá, né, até de valid data e set valid data, que são os dados válidos de verdade. Se eu fizer o seguinte, ó, useState, e eu criar simplesmente um objeto vazio, o que acontece? Se eu tentar fazer o seguinte, ó, valid data ponto country code e valid data ponto license plate, aliás, aqui ele não vai dar um erro ainda, mas ele vai vir esses valores aqui como undefined, tá? Então, por quê? Porque ele vai tentar achar country code dentro desse objeto vazio. O que a gente pode fazer, na verdade, aqui, é fazer ele começar com null. Então, se eu tentar ler country code de null, ele vai dar um erro, essa função vai dar um erro, o useSWR vai perceber que deu um erro e vai fazer o data voltar como null, tá? Então, isso vai ajudar bastante a gente a controlar esse valor aqui. E aí o que eu faço? Quando esses dados forem válidos, eu vou fazer o seguinte, ó, set valid data, e aí eu vou fazer ele ficar válido, ó. Então, country code e license plate. Como eu estou setando um objeto e a minha key tem o mesmo nome da variável, eu posso simplesmente fazer dessa forma. E aí o que vai acontecer? Quando eu setar esse valor, o componente vai renderizar de novo. Na próxima renderizada do componente, ele vai olhar aqui, valid data vai ser válido e ele vai conseguir renderizar. Tá? Então, isso funciona super bem. E aí a gente pode fazer uma outra validação aqui embaixo, que é se not data. A gente também está carregando, então return loading. Então olha só, se ele passou pelo isReady e passou pelo isValid e não tem nada em data ainda, o que acontece? Quer dizer que ou ele está carregando, né, então, ou esse useSWR foi executado sem os parâmetros. Tá? Então ele não vai ser executado sem os parâmetros porque o isReady não vai deixar. Né? Então a gente consegue fazer o loading de verdade. Agora esse loading é o loading de verdade. Como é o mesmo loading, ó, a gente não vai ter problema nenhum. Outro ponto que é importante, se
error, que é o que retorna daqui. Então agora é um erro de verdade, tá? Então é um erro consultando os dados. Se isso acontecer, error loading data. Tá? Então se acontecer um erro, agora sim é um erro carregando os dados. Beleza, agora vamos continuar só para a gente ver o código aqui embaixo, que tem mais uns detalhezinhos que são importantes. Bom, olhando aqui, o que eles fizeram? Eles criaram um componente list para renderizar dentro de cada mensagem aqui. Ó. Então, ele fez um list, e depois ele colocou um outro list, ó, e esse list ficou dentro desse componente com todo esse componente em volta. Tá? Então, foi o que eles fizeram aqui só para ficar um pouco mais organizado, vamos dizer assim. E aqui eles têm a listagem de mensagens e tudo mais. Então, o que a gente pode pensar aqui? Tem duas coisas que a gente vai renderizar e vai ficar dentro aqui, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer para simplificar, ó, porque ele está montando tudo em list para depois colocar dentro desse formato. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar esse componente aqui inteiro e fazer o seguinte, ó, dar um Ctrl X, vir aqui em cima e fazer o seguinte, ó, const, vou chamar de layout, children, e vou colocar esse layout. Então, estou extraindo aquele pedaço, tá? Por quê? Porque ele vai usar, se a gente for pensar bem, ó, ele vai usar aqui o list e vai utilizar o country code e ele tem um plate display aqui também, ó. Então a gente tem que usar de alguma maneira esse layout deles aqui. Bom, vou dar um return. Aqui ele tinha um outro probleminha, que vocês repararam que eu dei um Ctrl X, aqui no return estava certinho, ó. Então ele estava colocando os parênteses ali, né? Então toda vez que eu tenho JSX com mais de uma linha, parênteses. Coisa que eles não fizeram aqui, já que a gente vai arrumar isso. Então, ó, return. E vou fazer o return aqui, ó. Então, olha só. Opa, fiz errado aqui. Então, ó, fiz o meu return aqui. E o que é children, tá? Eu vou trocar o meu list por children, tá? Por enquanto, vou trocar meu list por children aqui. E daqui a pouquinho a gente arruma esse cara aqui, ó. Reparem que a gente está rodando o código inteiro sem executar, tá? Então a gente está fazendo melhorias aqui sem executar. Bom, ali antes estava como list. Então o list dele tinha ou não tinha mensagens, ou ainda carregava um loading. Então cada hora o list dele tinha um valor diferente. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar, inclusive aqui, ó. Eu posso fazer, ó, layout e passar esse children aqui. Então, ó, tá carregando. Estou carregando. Não foi encontrado. Not found. Ou ainda error loading data. Tá? Então posso passar esses valores aqui para eles, para o componente. Então já mostro esse componente de uma forma com layout. E inclusive se eu quisesse fazer um layout diferente para os erros, eu também conseguiria fazer. Bom, não preciso mais desse erro, porque eu já tratei lá em cima. Beleza, vamos continuar aqui agora para a gente refletir o que eles fizeram. Outro ponto importante, se a gente pensar bem, ó, eles estão utilizando tanto o country code, quanto country, quanto license plate. Vamos só olhar o que eles estão fazendo aqui. Ó. Se a gente for olhar bem, eles fazem um find para buscar esse country, e esse country tem tem um valor ali dentro da placa formatada. Então o que a gente tem que fazer? Ó? Só vamos refletir. Eles têm um plate display. Então, ó, vou pegar esse cara aqui. O que a gente vai fazer? Quando a gente falar que esse componente é válido, a gente vai setar aqui ele como
a forma que a gente quer mostrar essa placa. Então, license plate display, e eu vou salvar esse valor. Então, eu já chamo o meu método passando o license plate e guardo esse valor também para quando eu precisar. Fazendo isso, eu já consigo tirar esse valor aqui e eu posso colocar license plate display. Reparem que eu não sei muito da regra de negócio, tá? Então o que eu consigo identificar aqui é que eles formatam a placa de acordo com o país, tá? Então olha só, mesmo assim eu ainda preciso checar o country code e ter um license plate display disponível dentro do layout. Então o que a gente pode fazer? A gente pode inclusive passar esses valores lá para dentro, tá? Porém, eles só vão existir. Quando que eles vão existir? Eles só vão existir quando a gente já passar para esse ponto aqui de baixo. Porque enquanto ele estiver carregando e tudo mais, a gente não vai ter esses dados. Então o que a gente pode fazer? No nosso layout aqui, eu posso passar um country code e eu posso passar um license plate display. A única diferença é, por padrão, eles vão vir vazios. E se ele for vazio, eu nem mostro, tá? Então se country code for diferente de vazio, aí sim eu vou mostrar esse H2 aqui. Tá? Então só para a gente ter essa lógica um pouquinho melhor, né? Então, para mostrar somente nesse caso. E aqui, ó, reparem que ele mostra ainda um ícone com a bandeira do país. Legal. Então o que a gente faz? Quando eu for mostrar esse layout de verdade, que vai ser a partir de agora daqui de baixo, aí sim eu passo esse country code e passo esse license plate. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ele está checando se data e se array e se data is array. Preciso fazer essa verificação? Não preciso, porque eu já verifiquei aqui em cima. Então, se esse valor for um false, o que isso quer dizer? Se esse valor de data for qualquer coisa que eu converter para booleano, ele virar um valor falso, ele vai parar aqui em cima. Tá? Então, se ele passar aqui para baixo, o que a gente vai ter? A gente pode ter um cenário de não ter nenhuma mensagem. Tá? Então, a gente tem que olhar isso daqui. Então, se data.length for igual a vazio, então posso arrancar esse if daqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um return layout e vou passar a minha mensagem, que eu não tenho nenhuma mensagem ainda. Vou organizar aqui, porque dá um pouquinho de finiquito quando as chaves não estão na mesma linha. Legal. O que mais que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui mais uma chave e vou puxar aqui um pouquinho essa formatação. Bom, beleza. O que mais que a gente pode fazer? Nesse caso aqui, eu posso passar tanto o country code, que vai ser igual a country code, e ainda eu posso passar aqui o meu license plate display. Então, cadê ele? Aqui. License plate display, e eu posso colocar aqui como valid data license plate display. Tá? Então eu posso mostrar lá que não tem nenhuma mensagem ainda para esse carro ali, ou para essa placa que eles procuraram. Legal. No else, eles fazem aqui de novo um outro list, que nesse caso a gente também não precisa. A gente pode dar um return direto. E nesse caso eu não preciso nem de else, né? Porque se eu já estou retornando direto, caso contrário aqui eu já simplifico esse código também. Outra coisa que é importante, e isso estava errado no código deles, return, quando a gente tem mais de uma linha aqui no JSX, eu tenho que colocar um parênteses em volta. Vamos organizar um pouquinho mais esse código para ficar mais legível. Então a primeira coisa, a gente vai utilizar também aqui o layout. Então, vamos colocar aqui o layout. E o barra layout ficou aqui em cima, Ctrl X, Ctrl V. Então olha só, uma coisa que eu gosto de fazer, vou começar a dar uns enters aqui. Então repare que a gente tem um layout, depois a gente tem
um UL, depois eles fazem um LI, beleza? Vou dar um Enter aqui também, um Enter aqui também, um Enter aqui também. Legal. Então a gente já começou a organizar bem o código. Tem mais um, vamos organizar aqui um pouquinho, só para a gente refletir um pouquinho mais sobre o código. Beleza. Então olha só, já estamos começando a finalizar aqui o código, né? Então, o que mais que eles fizeram? Aqui está certinho, né? Então, eles fizeram um map de mensagens que são aliás, de data, passando mensagem e o índice. Beleza, era o que precisava realmente. Aqui ele está retornando, está certinho, ó, então está ok. Esse código está ok, tá? Então ele está bem, não tem nada de errado aqui nele. Vamos só organizar um pouquinho mais. Então esse código aqui que a gente tem. Só vamos dar mais alguns enters aqui. Então legal. Então vamos puxar esse cara aqui para cima. Só para a gente dar uma organizada melhor, mais um tab. Beleza. Só para a gente começar a organizar e entender um pouquinho melhor aqui como que ficou esse código. Então olha só, aqui eles fizeram uma lista e retornaram a lista pro... Aqui o layout e aqui, beleza. Então retornaram a lista. Aqui está correto, tá? Então sem problema nenhum. Aqui também está correto, fizeram a importação correta, message está correto, beleza. A gente repara que está correto, tá? Obviamente eu não sei o formato dos dados que estão sendo retornados, então a gente estima que está correto, mas reparem que data era um vetor, então eles estão fazendo essa validação aqui do vetor. E olha só, parece que a gente conseguiu terminar, tá? Então olha só que legal, a gente já fez uma simplificação muito boa aqui no código. O que poderia ser ainda um pouquinho melhor? Tá? Se a gente for pensar bem, inclusive essa parte aqui a gente pode transformar num outro componente. Tá? Mas qual que era a minha intenção quando eu comecei a sugerir mudanças no código para eles? A minha intenção não era mudar muito a estrutura do código deles. Então não era fazer tanta mudança. Tanto é que essa mudança do layout aqui, eu estou propondo nesse vídeo, mas eu não propus exatamente para eles, porque aumentaria um pouquinho a complexidade para eles entenderem. Então eu coloquei aquele list que eles tinham definido aqui dentro, mas se a gente for pensar num código responsivo, né, ou reativo, essa seria uma forma um pouco melhor. Então o que a gente fez de mudança aqui, e só para a gente fechar, como que você pode refletir sobre um código sem executar esse código. No caso do React, a gente tem que entender os conceitos, entender que o React, um componente em React, tem que retornar alguma coisa. Então, a gente pode usar esse retornar alguma coisa como uma forma de chavear entre as interfaces que a gente tem. Outra coisa que é importante, a gente saber os conceitos da linguagem. Então, saber que se eu quero, de alguma maneira, checar algum valor ou algo nesse sentido, muitas vezes eu não posso fazer isso toda vez que o componente renderizar. Então é importante a gente entender como que eu tiro isso utilizando o useEffect. Outro ponto importante, saber do conceito de hooks. Então todo hook, eles têm que ser executados sempre na mesma ordem. Eu não posso ter uma condicional aqui no meio deles, porque daí eu vou mudar a ordem do hook. Tá? Então não posso fazer isso. Então, entendendo esse conceito, a gente consegue chegar no ponto que a gente precisa utilizar o useEffect e a gente tem que entender como que a gente vai fazer esse cara aqui também ser condicional. Aí um outro ponto, lendo a documentação do SWR, a gente descobre que se tiver uma função e essa função der um erro, como é o caso que a gente forçou a dar um erro aqui, fazendo que esse country code não exista dentro de valid data, fazendo o valid data inicialmente ser null, ele não vai disparar esse cara. Então ele vai esperar até ele conseguir analisar essa função como um valor válido. Então esse é um ponto bastante legal também. Então entender as dependências que a gente está utilizando aqui. Bom, e no mais, o restante do código fazia até que sentido. Então, assim, mesmo eles não sendo, não estavam treinados, não tinham tantos conceitos do React na cabeça, eles conseguiram modelar algumas coisas. Então, eles conseguiram chegar no ponto de entender como que você faz
uma lista ou renderiza uma lista e tudo mais. Então fez bastante sentido nesse ponto, tá? Eles conseguiram fazer muita evolução nesse código. E o que é legal aqui, dá pra gente treinar, componentizar, sem executar o código, tá? Então assim, a gente tem certeza que esse código vai rodar? Não 100%, tá? Então assim, pode ser que a gente precise de alguns ajustes, baseado no formato que os dados vão ser retornados, pode ser que eu tenha cometido algum erro aqui ao tratar o data e o error, porque eu não estou fazendo a requisição em si, mas assim, baseado em tudo que a gente conhece dos conceitos, a gente consegue propor mudanças bastante assertivas. E reparem aqui que se isso fosse uma prova de uma entrevista, a gente consegue argumentar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, simplesmente analisando o código. Então, beleza, preciso organizar os hooks aqui, porque hook tem que estar tudo em cima. Preciso pensar aqui que agora esses dados vão ser carregados. Então você consegue argumentar. Tá? E isso é muito comum também em prova de recrutamento. Né? Então, se você estiver aplicando para uma vaga, esse tipo de conteúdo, esse tipo de teste é muito comum. Tá? Então, treinar isso é muito legal. Faça alguns testes quanto a isso. Tenta rodar o seu código totalmente mentalmente. Tá? Então, sem precisar rodar o código em si. Reflita, tenha mais consciência sobre o seu código. Tá? Então, aqui a gente tem consciência. Tudo que a gente fez, a gente foi tomando decisão, argumentando, então tendo consciência de cada linha de código que a gente construiu. Tá? Então, assim, isso é bastante importante para a gente ter mais clareza sobre o que a gente está criando aí. E no fim das contas eu acabei mandando esse código para eles também, tá? Então funcionou, tá? Então eles rodaram esse código lá e continuaram a live coding. Eu não fiquei na live coding com eles por muito tempo, porque eu acho que eu fiquei umas 2, 3 horas e depois eu fui almoçar e tinha outros compromissos, então, mas funcionou. Então ele colou o código lá e funcionou, tá? Então foi muito legal essa experiência aí. Então é uma coisa que eu aconselho vocês a treinarem para fazer, tá? Algumas mudancinhas que a gente poderia fazer só por legibilidade, aliás, que eu estou vendo aqui agora, a gente poderia colocar esse código aqui em mais de uma linha, tá? Então, só para ficar um pouco mais legível, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Então, colocar um pouquinho mais organizado. Aqui também a gente poderia fazer tudo multilinha, se a gente quisesse, mas nesse cenário aqui a gente já seria possível, a gente, por exemplo, eu acredito que uma argumentação como essa, a gente já consegue inclusive mostrar que a gente conhece muito sobre o React. Tá? Então, sem entender exatamente como que funciona o router do Next, algo nesse sentido. Simplesmente entendendo que uma página no Next é um componente em React. Bom, então foi isso que eu fiz com eles aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né? Então, eu peguei alguma situação que aconteceu comigo aí e estou compartilhando um pouquinho do que eu fiz e tudo mais. O que é importante, tá? Tentem fazer sempre isso, ajudem as pessoas, seja num fórum, seja no LinkedIn, qualquer lugar que você achar, você entrou numa live coding no YouTube, na Twitch, etc. Se você consegue ajudar, ajude, né? Comente, ajude, participe ali. Isso faz total diferença tanto para network, quanto para você treinar programação, que isso é bastante importante. E espero também que vocês tenham gostado um pouquinho mais aí sobre alguns conceitos do React, que sabendo eles a gente já consegue identificar problemas no código. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar aqui. E, além disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, até mais!